Oi, geralmente me chamam de Kill e recentemente eu reagi a um vídeo do Matheus 505 falando sobre o Felca. O vídeo ele teve muitos comentários, porém um dos comentários me chamou muita atenção e ele diz o seguinte: alerta para Kill na voz, ou para qualquer um que possa espalhar esse recado. Desculpa por estar falando sobre isso num clima que não seja lá de climão e coisa desse tipo, ou caso que não seja relacionado ao assunto do vídeo, mas a youtuber Vitória Miniblocks está passando por coisas muito injustas e tristes. Está divulgando assuntos que precisam imediatamente de visibilidade. Eu nunca pensei que estaria divulgando quaisquer assunto na internet, principalmente algo tão sério quanto isso. E eu espero que leia isso. Com todo carinho aqui, mande este comentário. Obrigado a qualquer um que tenha lido ou que poderia espalhar em canal de algum famoso. Obrigada e tchau. Tá bom, tchau. Atualização: foram vazados áudios e outras coisas sobre este caso. É agoniante. Aqui temos um up. Kill, reaja um vídeo de denúncia da Vitória Miniblocks. É sério, e vocês inscritos dele comentem várias vezes para ele fazer isso, por favor, é sério. Kill, fala da Vitória Miniblocks. Aí eu pensei, caramba, 3 comentários? Provavelmente alguma coisa muito séria aconteceu. Parei o meu domingo para ver o que é isso? Não. Mas eu pensei o seguinte: bom, se aconteceu algo realmente muito escabroso, amanhã vai estar lotado de gente falando sobre isso. Porque é sempre assim. Se comentaram no meu canal minúsculo, imagino que fizeram em canais maiores. E aí eu loguei minha conta aqui no YouTube e realmente muitas pessoas já estão falando sobre isso. E uma dessas pessoas foi o Marcelo do News Adivinha. Eu cliquei no vídeo dele para assistir e vi que ele também tá fazendo um react. Um react direto da conta da garota. E aí eu resolvi entrar aqui na conta dela para ver qual que é. E aparentemente é uma criadora de conteúdo do Roblox. Confesso que é um universo que eu não tenho a menor ideia. Eu nunca joguei Roblox na minha vida. Por favor, não me crucifiquem. Porém, se a gente perceber, o último vídeo, ele não tem nada a ver com todos os outros que ela já postou no canal. É um vídeo onde claramente ela não tá bem, só pelo primeiro frame aqui. E outra coisa que me chamou muita atenção é que ele tá com 19 milhões de acessos. Todos os vídeos dela que tem muitos acessos, mas esse aqui, meu parceiro, tá muito acima da média. Ou seja, o que aconteceu provavelmente é muito pesado. Então, é aquilo, o jeito é a gente se preparar psicologicamente, porque talvez a turbulência seja bem alta. Então, antes da gente começar o react, James, por favor, puxa a vinheta pra gente. Bom, antes da gente começar o react, vamos ler aqui o que ela escreveu. Eu, Vitória Miniblocks, Ana Vitória, gravei, editei e postei esse vídeo como um desabafo e denúncia. Esse ano, dia 17/6, faço 17 anos e acho que tenho direito a ser ouvida. Essa é a verdade do porquê eu e minha mãe estamos há tanto tempo longe da internet. Hashtag justiça. Tá, vamos reagir a isso aqui. E aí, galerinha? Aqui é a Vitória Miniblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. Bom, vamos lá. Pelo que ela disse no começo do vídeo, o pai dela tá fazendo denúncias falsas há um tempo. E essas denúncias dizem que a mãe dela tá maltratando ela. Bom, o que eu entendi? Eu entendi que
o objetivo do pai dela é separar as duas, separar mãe e filha. Se o pai tá alegando que a mãe dela maltrata ela, como que a justiça resolveria esse problema? Tirando essa garota da mãe e deixando sob responsabilidade do pai. O problema é que, de acordo com esse relato pesadíssimo, inclusive, de acordo com a minha interpretação, o plano do pai dela não é proteger ela da mãe. Até porque, de acordo com ela mesma, ela não tá sofrendo nada. O objetivo do pai dela é outro. Eu posso ter entendido errado. Bom, mas foi isso que eu interpretei. Se ela não tá sendo maltratada pela mãe, por que o pai estaria denunciando ela? Abrindo possibilidade pra justiça tirar ela da mãe pra mandar pro pai. Realmente é bem estranho, cara. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu. Enquanto a minha mãe trabalhava, ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. Meu Deus do céu. Não, se realmente isso for verdade, como que um demônio desse tem coragem de denunciar a mãe dela por maus tratos? Caralho, sei lá, cara. Nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Sobre essa questão de acreditar na palavra, realmente é complicado. Ninguém vai botar a mão no fogo por ninguém. Por isso que é extremamente importante pessoas que passam por esse tipo de turbulência buscarem a ajuda de um advogado. A orientação de um profissional pode ser muito eficiente nesses casos, cara. Porque, infelizmente, muitas pessoas acham que não precisa de prova, não precisa de nada. É só chegar lá e falar. E não é bem assim. Ainda mais nos dias de hoje, em que falsas denúncias se tornaram o novo normal. Eu não tô dizendo que o caso dela é falso, tá? Eu tô dizendo sobre a justiça botar a mão no fogo. É isso. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez, porque ele cometeu os crimes. Bom, como eu disse, na primeira merda, como por exemplo essa questão do carro em velocidade, se já tivesse um profissional orientando elas, ele provavelmente já teria dito pra elas armazenarem provas. Sei lá, quando começar alguma discussão, coloca ali um celular pra poder gravar, deixa o gravador no jeito ali. Eu sei que é muito difícil nesses momentos de tensão pegar o celular e gravar. Porém, quando essas situações caóticas são constantes, se o celular já estiver preparado, a chance de armazenar algumas dessas situações caóticas aumenta. E isso dentro do campo jurídico vai ser muito útil. Bom, pelo menos é o meu ponto de vista. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo, sendo que a minha mãe morreria por mim. Bom, eu não conheço essa garota, mas se fosse pra apostar, eu apostaria que ela não tá mentindo. E que realmente ela ama a mãe dela e que a mãe dela também ama ela. E por que eu penso isso? Por conta desse vídeo ser diferente de todos os outros que eu vi de forma bem rápida ali no canal do TikTok dela. Fazer um vídeo desse, cara, é muito difícil. E eu não tô falando só sobre algoritmo, não. Eu tô falando sobre risco de vida mesmo. Porque se o pai dela for esse demônio que ela disse, demônio esse que maltrata a mãe dela, que acelera o carro no meio do trânsito só por maldade mesmo, e todas essas outras coisas pesadas que ela disse, imagina ele vendo esse vídeo, cara. Imagina ele lendo todos esses comentários. O vídeo, ele tá com 19 milhões de acessos. Se o pai dela é um cara perigoso, ela tá correndo risco de vida. Não é só pelo algoritmo, como eu falei. É a soma de muitas coisas. E outra, eu conheço alguns criadores de conteúdo que não mostram o rosto. Esperam um momento certo pra isso. Uma ocasião especial, sei lá. Eu não sei se era o caso dela. E olha esse momento, cara.
que merda. Talvez nem fosse a intenção dela mostrar o rosto agora nessa ocasião horrível. E, de novo, na minha interpretação, por ela ter feito isso agora, é porque ela não tinha mais escolha. Esse momento turbulento obrigou ela a fazer isso. E isso é triste, cara. Enfim, é só a ponta do iceberg. Como eu falei, é a soma de várias informações. Por isso que eu acho que ela realmente tá falando a verdade. Tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas. Nossa, cara. Porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Nossa, velho. Ou vai piorando. E piora. Meu Deus do céu, cara. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. Cara, e aí? Como é que resolve isso? Não era pra esse cara tá preso? Se ele tá de tornozeleira, pra mim já significa muita coisa. E aí ele vai lá e quebra a regra. Ou seja, a justiça disse pra ele não fazer uma coisa. Ele pegou essa orientação e jogou fora. Jogou no lixo. E aí, qual que é a consequência? É inacreditável, cara. Inacreditável. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando Olha do isso. meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Cara, pelo amor de Deus, se tiver algum advogado aí assistindo, entre em contato com essa menina, pelo menos pra orientar. Eu acredito que por conta dessa quebra da medida protetiva, já é uma questão que pode somar ali num possível processo. Eu não sei, cara, eu não sei. Porra, cara, que situação triste. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo. Eu acho que não é nem questão deles pensarem que ela tá inventando, mas é porque eles não podem agir somente com a palavra. Repetindo, é por isso que a orientação é muito importante. Se tem gravação dele falando merda, se tem quebra de medida protetiva, se tem vídeo dele jogando copo na parede, se tem vídeo dele ameaçando, cara, isso já soma, já ajuda muito, cara. Bom, vamos continuar aqui. Porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é. Manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. Pronto, aí. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Infelizmente, talvez não. É que não é bem assim, né? Precisa de uma burocracia pra poder realmente provar alguma coisa. O que eu quero dizer é que essa burocracia é importante pra fazer a justiça se mexer. Mesmo com prova, mesmo com tudo escancarado, a justiça mal se move. Imagina sem, cara. Eu tô falando sobre orientação de algum advogado, porque até então, pelo que parece, ela e a mãe dela estão sozinhas. Não tem ninguém ajudando elas. Bom, eu não sei. Cara, que vídeo, hein? Que vídeo, cara. Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Caralho, cara, que cara maluco. Claramente são duas pessoas que não gostam dele. Por que ele quer proximidade ainda? É isso que eu não consigo entender, cara. Cara, que problemático. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Como tipo assim,
Ai, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai. É óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não É, entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda pra quê? O que que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo, esquisito, cara. completamente Esquisito. absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é completamente, é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, Nossa, cara. Cárcere privado, meu Deus do céu. Qual que é o sentido de falar uma bosta dessa? Claramente ela não tá sendo mantida em cárcere privado. maus tratos, era isso, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe a gente de sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa. Tá, então, vamos lá. Deixa eu voltar a entender. Ela tá vivendo com a mãe dela. E ele provavelmente tá vivendo em outro lugar. Afinal, tem uma medida protetiva, tornozeleira eletrônica. Só que, por algum motivo, ele não tá satisfeito com isso. E na cabeça dele, a mãe tá maltratando ela. E aí ele quer tirar ela da mãe para garantir a responsabilidade. Sendo que, nitidamente, a filha não concorda com isso. Ela tá dizendo com todas as palavras possíveis: ele está mentindo. A minha mãe não me maltrata. E vamos lá, não é uma criança de 5 anos dizendo, uma garota de 17 anos. Pois é, como eu pensei, muito provavelmente vocês também estão pensando, é uma manobra um tanto quanto esquisita. Por que ele quer isso? De acordo com o histórico que ela revelou, a primeira coisa que a gente pensa é que as intenções dele não sejam muito boas. Eu acho que é só até aqui que eu posso dizer, porque se eu falar um pouco mais, talvez o YouTube não entenda muito bem e derrube meu vídeo, eu não sei, mas vocês entenderam. Porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. E aí, galera? Cara, eu nem sei por onde começar. A questão é que, nitidamente, ela tá apavorada. Apavorada por conta dessa possibilidade dele conseguir a guarda dela. Não sei como é que esse problema vai ser resolvido. Espero que esse vídeo toque no coração de algum advogado, que esse advogado tenha competência pra orientar essa família da melhor forma possível. Espero também que esse vídeo, onde ela claramente tá apavorada com essa possibilidade dele conseguir o que quer, convencer essas pessoas que têm a função de bater o martelo. Convencer essas pessoas que podem permitir que o pai dela consiga o que ele quer. A gente sabe que essas questões envolvendo família é tudo muito burocrático, mas eu acho que uma das coisas que mais importa é o que a filha quer. Se a filha não quer de forma alguma viver com o pai, por seja lá o que for, é essa decisão que deveria importar, ainda mais nessa idade. Cara, que situação inacreditável. É claro, eu não tenho competência pra analisar nada, eu só tô tentando levar em consideração o que o coração dela tá dizendo, e por conta dela tá completamente apavorada dizendo tudo isso num canal que nem é disso, como eu disse antes, pra mim já diz muita coisa. Como eu falei, espero que esse vídeo toque no coração de quem tem competência pra definir o futuro dela. E é foda, cara, porque dá um medo do caralho, sabia? Porque, cara, a gente sabe como que é a justiça aqui no Brasil. A gente sabe que nada anda direito. Bom, se surgir mais alguma coisa, eu vou reagir aqui com vocês. Espero que mais criadores de conteúdo falem sobre isso. Afinal de contas, eu acho que é um caso que merece visibilidade aqui na internet. Enfim, é complicado, cara. É isso, pessoal. Eu não tenho mais o que dizer. Até o próximo vídeo.